Bem-vinda a todas ao nosso próximo podcast da Rede. É a nossa terceira edição, com a nossa terceira convidada. Estou muito contente, né, que está dando muito certo. Tem uma lista já de pessoas bem bacana para trazer para cá. E voltando, retomando sobre qual que é o objetivo desses podcasts, é trazer histórias interessantes. Ponto. Simples assim. De mães, de homens, de pais, de empresários, de moradores, enfim. Se vocês aí também sabem de alguém que tenha histórias interessantes, depois nos chamem para a gente poder fazer um bem boladinho ali. E a convidada de hoje é uma pessoa que eu admiro muito, tem uma história lindíssima e que eu confesso para vocês que eu vou descobrir mais essa história aqui hoje, que se chama Priscila Serpa. Oi, Aline! Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada. Estou muito contente por você ter topado estar aqui com a gente. A Priscila, então, é uma mamãe da Rede Materna, né? Exatamente. Que ela veio de Joinville, inclusive conhece a Bia, né? De outros carnavais aí, né? Também vindo lá de Joinville. E a história da Priscila é muito massa, porque ela tem trigêmeas, né? Ela não tem uma, não tem duas, ela tem 3 meninas lindas, a Maitê, a Cecília e a Betina. Elas têm quantos anos mesmo? 6 anos. 6 anos, eu até achei que era menor. 6 anos e meio já. Não, e uma é bem altinha, a outra é mais baixinha, né? A Cecília é maior e as outras duas menores. Elas são univitelinas? São trivitelinas. Trivitelinas. Uau! E a Priscila, então, mora aqui no nosso bairro há 4 anos, né? Me conta essa história, Priscila. De onde que tu veio pra cá? A gente morava aqui em Floripa, eu e meu marido. Tá. E aí a gente morava em Coqueiros e gostava muito de morar lá. Quanto tempo morava lá? Bastante. Ah, tá. Bastante tempo já. Mas tu veio de Niterói? Eu moro aqui... de Niterói, de Joinville? De Joinville, eu moro aqui faz mais ou menos uns 15 anos já. Ah, então bastante. E aí a gente teve as meninas, a gente morava num apartamento. A pandemia chegou e não cabia mais a gente num apartamento com as 3, né? Sim. E um lugar que a gente conseguia passear com 3 carrinhos era aqui no passeio. Então, assim, a gente, confesso pra vocês, ele é de Maringá, no interior. Então, ele queria muito continuar na frente do mar, né? E foi bem difícil o convencimento para vir para Pedra Branca, porque era mais longe. Então, assim, a gente andou a ilha inteira. Procurando um lugar, uma casa. E eu sempre dizia pra ele, mas é lá que a gente vai com as meninas, né? É lá que a gente está com as meninas. E hoje eu acho que a gente, tenho certeza, na verdade, acertamos. E ele não tem vontade de voltar, assim, não? Eu acho que não. A gente, claro, né, aqueles planos, pra aposentadoria, morar perto do mar. Mas as gurias não querem, né? Sim, as gurias imagina. Amam viver aqui, amam. 6 anos elas têm, né? 6 anos. Isso. Tá, e como é que foi essa gestação de trigêmeas? Eu vi uma foto sua uma vez. Até depois a gente vai botar essa foto, assim, ó, porque são 3 barrigas, assim, né? Gigante. E como é que foi isso? Eu fiz FIV, né? Então, assim, eu e Campanini... O que é FIV? Vamos explicar. Fertilização in vitro. Tá. É um tipo de tratamento para infertilidade, né? Tá. Eu e o Campanini, a gente foi diagnosticado, então, com uma infertilidade não nominada. Eu acho que tem até um termo para isso, mas eu não me recordo qual é. Mas, enfim, não existia um diagnóstico específico. Olha. Eu tenho ovário policístico. Tá. E, possivelmente, isso, junto com alguma característica dele, nos impediu de engravidar naturalmente, né? Nós tentamos por 2 anos. Dentre as outras formas que a gente tentou uma que é coito programado. Então, se fazia, né, toda uma organização para saber quando estava ovulando, com ultrassom, enfim. Depois a gente tentou uma inseminação artificial. A inseminação artificial, tu leva o espermatozoide, eu acho que até pertinho do útero. Então, assim, tu vai lá no canal. E a FIV, a gente faz os embriões fora, né? Ah, sim. Então, eles recolhem meus ovários, óvulos do ovário, com os espermatozoides dele. E aí, os bichinhos são feitos fora, em laboratório. Eu fiz ainda a transferência a fresco. Eu nem sei se isso é usado mais, esse método, porque daí já faz 7 anos, né? Um pouquinho mais. Sim. Então, e tu fez aqui em Florianópolis? Fiz aqui em Floripa com uma médica maravilhosa, assim. A Flávia Burin. Eu não
não queria fazer fora daqui, queria que fosse na minha casa. Sim. A Flávia vinha de São Paulo recentemente, assim. Que legal. Então, ela trouxe muita coisa legal pra mim. Eu tinha feito consulta com outros médicos que eu não tinha gostado e a gente teve um match, Sim, assim. sim. E tem que ser assim, Tem que ser assim, né? E aí, a gente partiu pra FIV. Eu transferi... E aí, essa história é muito legal, né? Porque, assim, a gente transferiu 2 embriões. E foi uma discussão entre mim, a Flávia e o Campanini, porque eu queria transferir 3. Eu tinha um sentimento do número 3 o tempo inteiro dentro de mim. Lembro como se fosse hoje, a gente na praia, com o nosso cachorro. E eu falava pra ele, Campa, eu quero 3. Aí, vamos transferir 3. Só 3 eu Mas quero. eu acho que eu não assimilava que poderiam vir 3. Sim, o teu medo era não conseguir. não ter os 3 e ter 2 ou ter 1, né? Exatamente. É um processo muito custoso financeiramente, assim. Eu não teria condições tão cedo de fazer uma nova transferência, né? Então, eu queria que aquela desse certo, assim. E aí, eu queria as 3, né? As 3 hoje que eu sei. Mas a gente transferiu, então, 3. A Flávia dizia pra mim, Pri, uma gestação de 3 é uma gestação de alto risco. Pensa na natureza. A excepcionalidade são mais de um bebê na gestação. Então, ela me convenceu, ele me convenceu. Nós tínhamos 5 embriões, desses 5 ficaram só 3. 3 desenvolveram, a gente guardou 1 e transferimos 2. Então, 9 dias depois eu fiz o teste de gravidez, eu nunca tinha visto um teste meu com positivo, tanto que eu nem assimilei que aquilo era um positivo, assim, né, a cruzinha. O Campanini que me disse, Pri, tu tá grávida? Na hora. Muito grávida. Muito, né? E aí eu olhei pra ele e falei, tu tá vendo a cruz? Porque eu realmente achei que era algo do meu da minha imaginação. É que fica assim, bem fraquinho, né? Fica bem fraquinho. E aí, a partir dali, a história foi só melhorando, assim, né? Então, tu fez uma inseminação de 2 embriões. Eu fiz uma transferência de 2 embriões. E aí? E aí eu tive 2 ultrassons feitas, né? Com 2 embriões. Uma, a gente não conseguia ouvir o coração, porque era muito cedo, então a gente via 2 saquinhos gestacionais, bem certinhos, bem bonitinhos, perfeitos, assim, ali. Na segunda ultrassom, a gente ouviu o coração de 2 embriões, né? Então, já de 2 fetos desenvolvendo perfeitamente. E na terceira ultrassom, que apareceu a terceira menina, né? O terceiro bebê. Que doideira. Eu acho que eu já tava... Eu não sabia disso. De 11 semanas, mais ou menos. E aí, pra quem é da medicina, isso é mais tranquilo pra vocês que são da área da saúde, né? Não, pra mim não é tranquilo, não. Não é. Gente, eu que sou da Humanas, é uma coisa muito doida, assim. A Flávia me dizia, Pri... provavelmente 2 se dividiram, né? 2 embriões se dividiram, então tu vai ter 2 idênticas e uma diferente. Nossa. E passamos a gestação assim, imaginando então que 2 fossem idênticas e uma diferente, até que elas nasceram completamente diferentes. Completamente diferentes. E aí, qual é a explicação disso? Não existe, né? É como se tivesse engravidado. É como se eu tivesse engravidado grávida. Eu engravidei grávida. Eu me lembrei dessa frase agora que tu me comentou, que tu engravidou grávida. Engravidei grávida. Então pode ter sido isso mesmo. Então, eu não existe outra. Não, a médica não tem... A Flávia brinca comigo dizendo, não sei, a gente vai fazer um dia um teste genético pra saber, porque tem 2 idênticas. Eu falo, Flávia, olha pra elas. Sim. A gente brinca muito. Não, elas não são. Tu conhece, né? São super diferentes. São. Super. Todas as características físicas, emocionais, cognitivas, todas diferentes. E aí, a minha explicação é muito divina, assim, né? Eu fiz várias coisas para elas virem, porque era um sonho mesmo. E era um desejo muito forte, assim. Então, eu acredito isso a Deus, porque eu acho que a ciência, quando junta com Deus ali, não tem quem tire, né? Não tem erro. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu engravidei grávida. Uau! Chocada. Muito legal, Chocada. né? Eu realmente, não me lembrava dessa história, guria. Que loucura! Foi muito louco, né? Porque daí, nessa terceira ultrassom, a minha mãe foi. Do nada.
Porque foi assim, a primeira eu fiz, a Flávia tava junto, a segunda a Flávia tava viajando e eu não senti nem eu nem o Campanini aquela emoção do coração, sabe, Sim, sim. batendo. Porque o médico, talvez ele já tivesse visto alguma coisa, não sei. Ele não nos transmitiu uma tranquilidade que a gente parasse para observar o som do coração. Aham. E aí eu falei pra Flávia, quando ela voltou, eu falei, ai, Flávia, eu não... E eu viajei também. E aí eu voltei e falei, Flávia, eu não sei, não senti aquela emoção de ouvir. Ela falou, tá, então vem aqui amanhã que eu faço a outra em ti. Ah, E aí a foi gente nesse momento que viu. ouve juntos. Tava eu... Filmaram isso? Vocês filmaram? Não, gente, a minha mãe Eu quero ver esse chora, vídeo. chora. O Campanini fica mudo e eu não Imagina a paro cara de dele, rir. mas ele é bem conversador, né? Imagina ele mudo, né? Meu, mudo. E desesperado, a única frase que ele fala depois é, tá, e agora eu acho que eu não vou dormir, né? Porque é isso, assim. E eu não parava de rir. Porque eu fico nervosa, eu fico rindo muito. E foi assim. E uma semana eu fiquei muito nervosa, muito mal. Tinham coisas que não saíam da minha cabeça, né? Como que eu ia conseguir levar saúde para 3 pessoas dentro de mim. Então, assim, isso era muito forte em mim. Ai, eu só imagino. Como gestar 3, né? Uhum. Depois eu pensava, gente, pelo amor de Deus, eu nunca mais vou voltar a um corpo decente. Porque mulheres são assim, a gente pensa coisas que não devem, mas é assim. Sim. E depois eu pensava, o que me incomodava muito drasticamente eu nunca mais vou conseguir viver só minha família em casa. Eu sempre vou precisar de ajuda, né? Com o tempo eu descobri que nada das 3 coisas vingaram, assim. Acho que a gente deu conta de resolver tudo. E aí, como é que foi, legal. assim, elas nasceram de cesariana, obviamente, né? Quantas semanas? 35 semanas e um dia. Eu fui até o 8º mês. Meu Deus, foi muito. Foi mesmo a da Antônia. Foi com 35 e 6 também, meu Deus do céu. Eu fui muito, e eu queria ter ido um pouquinho mais. Mas existe vários artigos que dizem que para múltiplos o ideal é 34, né? Que pode se levar a 34. E as 3 nasceram bem perfeitas, saudáveis. Elas ficaram 17 dias na UTI. Isso. Elas nasceram super saudáveis. Pelo peso? Peso. A Cecília nasceu com 2,350. A Maitê nasceu com 1,950. Nasceu menos de 2. E a Betina nasceu com 810. Bem pequenininha. É a menor de hoje, não? É a menor. E a maior e a Cecília também é a maior. Ai, gostosa. E aí, como é que foi aí essa amamentação, essa introdução alimentar, todo esse processo que é muito difícil, né? Quando é um só. Eu não consigo imaginar como é que é com 3. Então, eu acho que eu esqueci de muita coisa. Assim, mas isso é real, cientificamente dizendo. Não, tem que ser, né? Porque depois a gente não teria outro filho, né? Tu agora talvez não queira ter mais. Eu nunca imaginei ter um só, assim. Eu e a Campanini, a gente sempre conversou muito sobre isso. Cara, se a gente tiver uma, a gente vai ter 2, né? Sim. Porque eu e o meu irmão, a gente tem uma relação maravilhosa, incrível, assim. Eu não seria nada sem ele. E o Campanini tem uma relação com a irmã dele que é a mesma coisa. Muito assim, forte. Muito forte. Então, a gente não gostaria de ter filhos únicos por conta desse nosso histórico, né? O maior presente que meus pais me deram foi meu irmão. Sim. Então, eu queria dar isso para os meus filhos. E aí, veio de uma vez só. E aí, me conta, a amamentação. A amamentação, eu recebi ajuda. Recebi, né, eu tenho uma grande amiga que é consultora de amamentação, então a Andressa me acompanhou muito. E eu acho que se não fosse ela, eu não teria amamentado nem um dia. Assim, ela me ajudou mesmo. Mas a Cecília teve uma internação com 3 meses. E nesse momento, assim, eu não consegui mais levar. 3 meses, quase 4, né? Então eu fui até ali, com peito. A Maitê, ela sempre teve uma boca muito pequenininha. Então, não deu certo, assim, o encaixe. Eu ordenhava bastante. A Betina gostava do peito, mas não gostava tanto, e a Cecília adorava. Então, eu acho que como eu ordenhava bastante, eu conseguia dar bastante leite para elas materno. E elas tinham que tomar mamadeira inevitavelmente. Então, a gente conseguia organizar isso de uma forma bem legal. E aí, eu tinha uma planilha. Não, eu só imagino, né? A gente tinha uma planilha e isso aí são dicas de mães de múltiplos, né? Tu vai recebendo dicas, assim. Existe um grupo nacional, tipo a Rede Materna, com mães de múltiplos. Então, são tri ou mais. E aí, a gente tem, né? No país dos quadrigêmeos, a gente tem os quíntuplos. Tem, guria. Existe. Existe. Meu Deus. É bem louco.
E aí, as meninas, elas vão nos dando dicas, sabe? Então, é muito importante essa rede de mães, né? Sim, sim. Foi essencial. Então, a gente fez uma planilha e ali era eu, o Campanini teve a licença paternidade dele estendida por 4 meses. Que legal, que bom que ele Foi conseguiu. judicialmente que a gente conseguiu, porque nós somos servidores públicos, né? Tá. Então, a gente entrou, pediu e deu certo, assim. Tá. Foi muito legal, foi essencial para nós. E aí ficamos nós dois e sempre intercalava entre a irmã dele e a minha mãe para nos ajudar. Vocês ficaram durante com familiares, o dia, não tinha babá? Não tinha coisa? babá, não tinha nada. Éramos nós 3 durante o dia e só nós 2 à noite. Então a gente tinha uma planilha que cada um pegava uma para fazer a rotina. Como elas ficaram na UTI para chegar no peso apenas, né? Mas elas criaram uma rotina de 3 em 3 horas. Sim. Assim, se eu pudesse, curtam esse momento. Eu sei que é tão difícil voltar para casa sem o bebê, é muito, muito, muito realidade de mãe de UTI, né? Sim. Mas eles voltam para casa com uma rotina muito perfeita. A gente tem essa rotina parcialmente até hoje. Olha. E aí, a gente então, cada um anotava. Eu dei o peito esquerdo para uma, o Campanini deu fórmula para outra e minha mãe deu ordenhado para outra. Né? Então, a gente tinha xixi, cocô mole, cocô duro, muito xixi, pouco xixi. Tinha que dar alguma vitamina, deu, não deu. Então, tinha que tomar alguma medicação, deu, não deu. Nossa Senhora. Tudo isso na planilha. Por quê? Porque depois ia revisar, eu não sabia mais quem eu já tinha pego. Então, a gente sabia ali pelo histórico da planilha. E à noite, só eu e Campanini ficávamos com elas. Então, a gente fazia a rotina de banho, troca, amamentação às 7, entre 7 e 8. E aí, à noite, a partir das 7 às 7, éramos só nós 2. Uau! E a gente adorava isso, assim. O pediatra delas, o Jean, sempre nos disse, tentem mantê-las pelo menos até os 6 meses no quarto com vocês. E aí a gente conseguiu, assim. A gente fazia ninhos num berço móvel desses maiores que tinha. A gente fazia ninhos e elas couberam as 3 ali durante 7 meses. Até que não cabia mais, né? E aí foi esse momento que tu veio morar na Pedra Branca ou não? Não, elas já tinham 2 anos. Entendi. Elas tinham 2 anos quando a gente veio morar na Pedra Branca. Tá. Até lá, aí veio a pandemia, a gente tinha uma casinha de praia, então pra elas viverem, né? A gente ia bastante pra praia, assim, pra elas correrem, aprender a andar, enfim. Foi uma época muito difícil pra todo mundo, né? E aí a gente recorria a esse lugar, muito vazio, assim, pra conseguir. Mas 6 meses nós ficamos com elas integralmente dentro de casa. Subindo e descendo. Que bênção, né? É uma bênção poder fazer isso, né? Isso realmente... E aí trabalho, né? A gente trabalhava na pandemia à distância, enfim. E aí a gente subia escada com 3 bebês, 3 carrinhos, 3 sacolas, 3 tudo. Não, e no mercado, comprar coisa, meu Deus do céu. Coisas simples que já são assim meio caóticas pra quem tem quem tem 2, imagina quem tem 3 da mesma idade, né? Foi bem doido, assim. Tá, e aqui na Pedra Branca, assim, como é que foi o desenvolvimento delas aqui? Como é que foi a escola? Foi muito legal, assim, porque a gente chegou numa casa cheia de espaço, e essa casa é muito emblemática para nossa história, assim, porque essa casa estava à venda há um tempão, e ela aparecia muito pra gente, né, quem tá procurando casa aí sabe como é que é. Ela aparecia muito pra gente, e eu dizia pro Campanini, cara, ela é muito feia, eu não quero morar nessa casa feia. Ela nem é feia, então, guria. mas aí a gente tem um jeitinho, né? E aí, quando o corretor entrou nela, e ele foi mostrando o tamanho dela online, e tudo que tinha. Tudo online? E aí ele apresentou, e aí tinha 4 suítes na casa. Eu pensei, cara, eu nem achava que eu ia ter dinheiro pra isso, né? Mas enfim, como ela já tava de certo à venda há muito tempo, aconteceu, assim. E eu falava, não vou precisar mudar nunca mais. 4 suítes, né? Foi feita pra nós. E o dono da casa, ele tinha gêmeos. E aí começou a dar um monte de coisa errada na negociação. E ele dizia, não te preocupa, eu vou te esperar. Essa casa é de você. Cara, foi muito especial. Que legal. Foi muito especial. E aí a gente conseguiu, assim, foi uma casa... hoje ela tem, né, nossa cara, enfim. E as crianças ficaram muito felizes. Porque elas moravam num apartamento que elas não podiam nem usar a área de lazer.
na época, por causa da Por pandemia. causa da pandemia, é verdade, sim. E então elas chegaram num lugar que tinha grama, num lugar que elas podiam correr. E aí, né, os avós apavorados com um monte de escada, não sei o que. Eu falei, gente, elas vão sobreviver, elas vão aprender a subir e descer a escada. Uhum. E foi assim. Elas não estavam na escola nessa época. A gente tinha, daí sim, a gente tinha babá. Né? Então, assim, a nossa fase foi várias fases. A gente tinha ajuda para casa e não tinha babá. Sim. A gente nunca conseguiu, né, ter tudo, assim. Então, tinha ajuda para casa e não tinha babá, a gente ficava com elas. Depois, a gente trocou. Tinha diarista e babá. Uhum. Depois, sabe, assim, era um rolo. Enfim, a gente passou ali. Acho que a gente se mudou em abril, de abril a dezembro. Elas ainda só com a gente em casa. Quando elas tinham 3 anos, elas foram para a escola. E aí, a gente visitou uma escola e foi para essa escola. E acho que a gente meio que se achou nesse lugar, assim, né? E aí, como toda mãe sabe, sempre coisa boa, coisas ruins, enfim. A mesma escola até hoje? Mesma escola até hoje. E elas ficarão ano que vem também, assim. Então, é um lugar que é muito próprio delas. A gente vê a escola de casa. E elas falam para todo mundo que chega lá, aquele lugar ali é a minha escola, né? Existe uma identificação. Sim. Elas gostam daqui, a gente brinca com elas que a gente vai morar na Lagoa. Quando a gente ir, a gente vai morar... Não, a gente não vai sair daqui. elas têm uma identificação muito legal. E como com o lugar. Que é o relacionamento entre elas, assim, né? Porque a impressão que dá é que elas não precisam de mais ninguém, assim, porque são 3 para brincar uma com a outra, né? E elas se brigam, elas se dão muito bem. É muito legal, assim, porque elas são muito diferentes entre si, de personalidade, assim, de temperamento, completamente. Cada uma tem um temperamento diferente, né? Para quem gosta disso, elas têm temperamentos diferentes. E aí elas brigam, obviamente, mas elas brincam muito. Bastante, né? Muito, muito, muito. Elas brincam o dia inteiro, se deixar. Elas realmente se bastam, assim. Então, é algo que os pais, os múltiplos, se preocupam muito, né? Porque elas precisam socializar. Com outras crianças. Na sala de aula, elas são as 3 juntas? Elas são as 3 juntas. Eu nem sabia como é que era essa questão. Mas não... Tem algumas linhas pedagógicas que indicam que separar. Né? Aqui, eu acho que eu nem conseguiria em nenhuma das escolas que a gente tem. Por aqui, né? Mas as professoras, eu sempre pergunto isso. E todo começo de ano, eu vou lá e falo, olha só, prof, tem que separar. Vamos organizar para elas terem as suas independências, para elas serem cada uma, para elas serem chamadas pelo nome, né? Porque elas são as tri, e na escola elas são as tri. As crianças grandes passam chamando elas de tri. Mas verdade, elas Bri, muito importante, assim. Mas elas se colocam na personalidade delas, isso é muito legal. Não, teve uma vez que tu postou alguma coisa sobre, eu acho que era fantasia da escola, o cabelo maluco, não me lembro como é que era, mas era, aí tu postava de uma. Ela quis ir com o cabelo todo colorido, cheio de não sei o quê. Ela quis no cabelo assim, a outra não quis cabelo. Tipo Exatamente. assim, eu achei aquilo assim. Bárbaro, porque é completamente diferente uma da outra. Muito fofas. E aí, coisas que a gente julga, né, antes de ser mãe de múltiplos. Nunca vou botar roupa igual. Gente, uma facilidade no cérebro materno. Porque daí tu pensa em uma roupa única. E aí, as pessoas olham e falam, mas elas estão iguais. Eu falo, cara, vocês não têm noção do que é sair de casa com 3 crianças e ainda passar em 3 crianças. Então, assim, hoje em dia, nem sempre elas querem, né? Então, o nosso combinado é praia, roupa igual, porque daí é muita gente. Então, a gente decora um tipo de roupa, um tipo de roupa. Nossa, olha que interessante isso. E lugares cheios. Por exemplo, esse final de semana vai ter festa aqui. Aí, a gente leva elas sempre com a mesma roupa. Porque facilita o nosso olhar. Que legal, olha só. Então, elas sabem que esse é o combinado para lugares Mas muito elas já cheios. não querem mais, assim. Quando elas podem, elas escolhem cada uma sua. Tem uma delas que tem uma personalidade para roupa e cabelo, enfim. Que ela nunca quer estar igual às irmãs. E então, assim, ela geralmente escolhe diferente. E as outras duas... Uma, para ela, tá tudo bem. Se eu disser, filha, vai assim, ela vai. E a outra, ela vai do jeito dela, mas ela...
ela consegue conciliar. Sim, assim. sim. Então, elas são bem diferentes, elas brigam bastante, mas elas são muito legais entre elas. Eu acho Isso muito legal. fofo, né? É muito legal. É a coisa boa de ter mais de um, né? Mais de ter dois, elas, assim. É muito legal, tu sabe agora, então, né? isso que eu tava pensando assim, hoje eu até fiz uma fotinho deles brincando ali no pátio, porque uma tem 13 e o outro tem 8, a diferença de idade é muito bastante. grande. Mas chegou no nível agora em que eles brincam junto. Claro, cada um do seu jeito, né? Mas eu fico olhando assim, e digo, gente, que bom que eu tive dois, assim, né? Então, é muito legal. Vai ser bom, né? Em todas o que o coração mandar fazer, sempre vai ser bom. A gente tira essas coisas boas, mas é muito delicioso, assim, poder acompanhar esse desenvolvimento. E elas desenvolvem, é muito legal também, porque elas é o mesmo desenvolvimento, né? Então, assim, as pessoas falam, ai, não dá pra comparar. Mas tu consegue perceber algumas coisas que talvez se eu não tivesse as 3 desenvolvendo juntas, eu não perceberia, seria mais difícil. Sim. Né? Então, assim, a gente consegue perceber detalhes de personalidade, de jeitos, de preocupações, né? Mas elas conseguiram ter uma turma muito massa, assim. A turma deles da escola é muito legal. Ela tá nível D ou primeira? Não. Elas vão pro primeiro ano que vem. No nível D, né? E aí, eles são muito amigos, então, assim, elas conseguem ter ali, né, uma turma muito massa. Não, agora me lembrei de trazendo isso, assim, né? Cada um sabe quem ela é, e aí os amigos falam, não, mas essa não gosta disso, aquela Aí eles já vão fazendo a identificação individual, né? Tu tava falando uma questão sobre a questão de roupas, e aí me lembrei que você trabalha com essa não área trabalho também. mais. Então, esse era um ponto que pra te ver como não é nada combinado, a gente vai realmente descobrindo aqui. Me conte um pouquinho essa história, tu trabalhou uma época com roupa infantil. Então assim, eu sou servidora pública. Tá. Gosto muito, sou formada em Direito, sou advogada de formação, sou servidora pública, trabalho num órgão da União. Amo ser servidora pública e descobri isso mais ainda depois de tentar o empreendedorismo, né? Eu e uma amiga da sala das meninas, né? Que nos tornamos muito próximos por causa das nossas filhas. Desbravamos aí o mundo do empreendedorismo. Então, a gente tinha uma loja, que era uma franquia, que foi muito legal, assim, acho que durou 3 anos. Foi muito legal porque eu conheci a marca por conta das minhas filhas, eu era apaixonada pela marca por conta das minhas filhas, e aí surgiu essa oportunidade, e a gente foi com tudo, assim. Mas a vida do empreendedor não é fácil, né? A vida do empreendedor, né? Exatamente. E aí, não era a nossa atividade principal, eu acho que tem muito isso. Não conseguia colocar tanto... Então, assim, as pessoas me diziam, meu Deus, como é que tu dá conta? Obviamente, eu não dava conta, obviamente. Né? A loja era lá no Shopping Beira-Mar, lá no meio da ilha. Era no shopping, já existe uma dificuldade aí, né? Então, assim... As coisas funcionaram muito bem durante um tempo. E depois, nós duas, a gente olhou pra muito e disse, meu, cara, não aguento pra mais. quê? E aí, a gente trouxe, assim, pra cá, pra Pedra, um tempo. E a gente foi muito abraçada pelas mães. Foi muito legal. Acho que a gente ficou aqui 2 ou 3 meses com o nosso estoque. Porque a gente decidiu de um mês para outro fechar a loja. Olha só. Eu me lembro, e eu acho que a gente decidiu exatamente por isso, assim. A minha ex-sócia, ela tem 2 meninas, né? Então, a gente olhava as gurias e pensava, cara... elas já nem usavam mais direito a roupa, porque daí, né, elas já estavam crescendo. E a gente olhava para elas assim, pensava, a gente quer viver isso aqui, né? Então, foi isso, assim. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. Que é aprendizado, né? Sempre aprendizado. E essa coisa do empreendedorismo nunca foi algo meu. E o Campa sempre gostou muito, né? Aí, o mundo materno me ganhou, assim... muito. E aí, essa marca era muito legal, chama Bebê Básico, quem conhece. É uma marca muito legal mesmo, de mães empreendedoras que criaram a marca, assim. A história é muito legal também. E me conquistou. Mas eu acho que é isso, assim, foi super legal enquanto durou, mas eu prefiro a minha vida agora, de novo, sendo só o que eu já era antes delas, assim. E essa coisa do empreendedorismo tá muito no íntimo ali do Campanini, eu acho, muito. Também. Porque teve o mercado também. Teve. Né? Aqui também, perto, né? No bairro. Então, eu acho que é uma coisa que move ele e que tu acaba abraçando, assim, ele junto, ele né? gosta bastante, assim. Acho que
Acho que agora ele também deu uma aquietada. Uma aquietada. Deu, chega, calma. Mas é uma coisa que ele gosta muito, assim. Ele é muito cheio de ideias, assim. É muito legal, né? Tu tá junto com alguém que tu admira. Ele é formado em Direito também, Ele é formado em Geografia, ele é professor também. Olha, Geografia. E aí, mas ele é bem doido, assim, ele faz doutorado. Aí ele inventa 1000 modas ao mesmo tempo. Que legal. Porque ele é muito inquieto, assim, né? A cabeça dele é muito acelerada. E aí ele também é servidor público. A gente se conheceu no trabalho, a nossa história também é muito legal, assim. Porque nós dois nos conhecíamos e a gente não ia muito com a cara um do outro, assim. A gente achava que, ele... Mas eu achava ele gatinho, mas não. Assim, mas muito é mala. E ele também me achava, né? Mas muito mala também. Até que a gente se encontrou, os dois solteiros disponíveis. E aí a gente beijou a primeira vez no Festival Nacional de Cerveja em Blumenau. Dia 13 de março. Um ano depois, exatamente dia 13 de março do ano seguinte. A gente casou. Uma data bem emblemática. Foi muito legal, assim. E acho que o meu casamento é um dos dias mais legais, assim, na minha história. Foi muito legal mesmo. Quantos anos fazem? Vai fazer 10 anos. E parece muito que foi ontem. Então, a nossa história é bem massa, assim. E esses encontros, né? Que já parece que meio predestinados, assim. Estávamos nós dois lá. E quando deu certo, assim, quando deu um encaixe, foi certeiro. E a gente tem uma vibe muito parecida, né? E da onde que eu tirei, agora tu que vai ter que me explicar isso, de onde que eu tirei que vocês são carioca? Ou vocês têm alguma coisa do Rio de Janeiro? Por que isso? Eu amo! Eu acho Cara, Aline, não acredito que tu falou disso. Eu falo pra todo mundo, e as pessoas que me conhecem, que vão comigo pra lá, sabem disso, assim, eu me sinto em casa no Rio, né? Eu acho que talvez eu tenha escutado, visto no Instagram alguma então coisa. Então eu tô lá sempre. Assim, sempre eu queria estar, né? Todo final de semana. Mas assim, uma vez por ano, pelo menos. Tu gosta muito de lá, muito de lá. Acho que aquele lugar tem a minha cara, assim, eu gosto, né? Então, tu sabes, tu é minha vizinha, tu sabes, né, que eu sou pagodeira, sambista, enfim. Eu gosto da cerveja gelada, eu gosto da praia, eu gosto do calor humano, eu gosto de estar naquela praia, assim, onde tu é ninguém e o outro do lado é ninguém também, e a gente pode estar ali junto um do lado do outro, sabe? Claro que existem, né, as várias versões do Rio, e eu gosto do Rio de Janeiro, para onde eu vou, né? Que é o lugar turístico, querendo ou não. Infelizmente, não é assim para todo mundo. Sim. Mas que aquela energia é única, assim. Eu amo. Mas é só isso. É só um amor que eu acho que é tão forte que transparece, né? Não, eu não sei, alguma coisa de sotaque, alguma coisa dos palavrões que tu falou, que tu falava muito, não falou um palavrão, gente. Não falei. Ela tá muito contida, ela tá muito contida. Mas eu acho que tudo isso me trouxe essa questão de que tu era natural do Rio de Janeiro. Não, eu sou de Joinville bem raiz. Fiquei lá até uns 27 anos, eu acho. Vou pra lá sempre, amo. Minha mãe mora lá, minha família mora lá, né? Meu irmão, enfim, minhas sobrinhas. Todo mundo mora lá. A gente aqui bem sozinho, mas aí a gente acaba fazendo, né? Os nossos amigos se tornam família, assim. Mas não, só meu coração. Que legal, meu coração é do Rio de Janeiro. E daqui pra frente, Pri? O que será dessas trigêmeas? O que será dessa mãe, Priscila? Assim, eu acho, né, que elas aprendem a viver uma vida muito leve com a gente. A gente gosta da leveza da vida, a gente gosta de coisas simples, assim, ficar em casa só nós, é muito, muito bom pra nós. O nosso final de semana perfeito é um churrasco. Em casa. Em casa. Elas sabem, elas pedem, elas gostam, elas curtem, né? Elas aprenderam isso com muita naturalidade. Ao mesmo tempo, elas amam viajar, que a gente também ama. Elas adoram viajar e não precisa ser nada muito extraordinário. Elas querem ir para casa das avós, né? Que não moram aqui. Sim, sim. Então, já é um rolê. Então, assim, para ir para casa da avó paterna é Maringá. Então, é um rolê. Né? Imagina sair com 3 bebês. Sim, a primeira vez que a gente foi, elas eram bebês. Então, sair com 3 bebês para 12 horas de carro. Né? Então, assim, já foi um extraordinário desde sempre, né?
E é isso, assim, a gente gosta dessa história, sabe? Sim. De viver mesmo a nossa vida, de estar aqui, de gente, a gente adora gente, tanto eu quanto ele. O Campanini gosta de gente em casa, eu gosto de gente em qualquer lugar. E aí elas acabam gostando também, então elas, pra te ter ideia, elas convidaram essa semana os amigos, esse final de semana, pra fazer um show lá em casa. Ai, olha só. E aí elas entregaram os ingressos pros amigos com cadeira numerada. Eu não sei de onde elas vão achar a cadeira numerada. Elas organizaram, juro. Ai, querida. Uma amiga meio que quis fazer um show. E aí elas inventaram essa história, a amiga entregou um convite, elas pegaram e falaram, não, mas eu também quero fazer. Não acredito. E a amiga vai fazer um show de rock, elas querem fazer um show da Ana Castela. E aí os outros. E aí cada amigo vai lá e vai fazer uma coisa. Eles se organizaram e lá estaremos nós fazendo uma feijoada para receber os amigos delas. Que legal. Para assisti-los. Olha, ela já super seguindo os caminhos. Então eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente meio que vai dando o caminho dos filhos, assim. E a gente torce para que isso seja uma coisa boa, porque eu sempre brinco, né? A minha mãe é uma mulher muito, e aí eu vou falar primeiro palavrão, muito foda, porque não tem outra palavra para falar. Minha mãe ficou viúva, eu tinha 12 anos. E meu irmão ia fazer 11 ali depois de 2 semanas. Fez 30 anos que meu pai morreu, dia 7 de setembro, que de hoje, meu Deus, que eu nem sei, mas enfim, faz poucos dias. E ela teve uma oportunidade muito única e ela abraçou essa oportunidade de ser uma super mãe, né? E ela conseguiu, assim, transformar em muita união o que podia ser muito triste, né? Então, a gente sempre conversa sobre isso lá em casa, do quanto nós 3 somos um só. Entendi. Né? E ela trouxe isso com tanta força que acho que é isso, assim, que eu quero levar para elas. Tá tudo bem vocês irem pro mundo, mas a gente sempre vai ser a gente. Vai ser sempre nós 5 aqui em casa, assim. E eu acho que elas têm muito isso. Elas, né, a gente brinca, fala um monte de coisa e elas têm as amigas, enfim. Mas quando tu pergunta para elas, é sempre as 3. Assim. Queridas, que lindo, muito legal. Né? E aí, bem a calhar agora uma pergunta, assim, que pra gente refletir, assim, toda essa nossa história. Para ti hoje, né, depois de ver toda essa retrospectiva, assim, de história, o que tu nomearia, o que seria o amor? Eu acho que é viver intensamente o sonho, né? Viver intensamente meu sonho, assim. Que eu acho que é isso que eu vivo hoje, assim. E é muito legal parar para olhar, às vezes eu me coloco de fora, assim, né? E olho que tá ali. Né? É isso que eu sempre quis, né? É sempre isso que eu sempre sonhei. Quis. E aí, em vários momentos eu faço isso, né? Quando tá só gente, quando tá minha mãe junto, quando eu tô lá na casa da minha mãe com meu irmão, quando eu tô com a família inteira, porque daí tem isso ainda, né? Eu e o Campanini, a gente agrega tanto que os nossos pais, os nossos irmãos, é todo mundo junto e fica todo mundo lá em casa no final do ano. E é isso, assim, que importa, né? É isso que importa. É muito massa viver o que a gente sonhou. E né? E isso é amor. E eu queria que elas levassem isso, esses aprendizados, assim, de conseguir valorizar o hoje, né? Estar presente no presente. Conseguir sonhar, imaginar, ir atrás, assim, mas conseguir ser presente aqui no agora. Conseguir valorizar o agora, assim. E aí eu tenho esse problema, sou bem positiva. Às vezes os problemas... Não é um problema não, meu Deus. Então, assim, é difícil alguma coisa me baquear, sabe? Porque eu sempre tento olhar o copo mais cheio do que o copo menos vazio, sei lá. E eu queria que elas levassem isso pra elas. E estão levando, já dá pra ver. Piquititas já estão levando. Elas são divertidas. Gente, que máximo, que máximo. Adorei muito isso. Muito legal. Adorei, uma baita história. Eu sabia que seria. Fiquei muito contente. Não sabia da metade desse rolê aí. É muito massa. Não sabia muito mesmo, massa. Né? E eu te perguntando, Aline, mas me brifa, me fala, o que eu tenho que pensar? Vamos descobrir aqui. E deu certo. Pri, muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito legal. Eu nem vi o tempo passar. Eu também nem sei quanto tempo passou. Passou ótimo. Obrigada. Então, tchauzinho pra galera. Até mais, gente. Beijo, obrigada. Meninas. Até o próximo episódio do nosso podcast da Rede.